Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa última aula da disciplina de fenômenos de transporte e nessa aula nós vamos finalizar o tópico dinâmica de fluidos e por isso então parte 2. Bom, vamos retomar inicialmente nossa aula anterior, onde nós vimos que quando a gente tem aqui um fluido escoando por um tubo, a quantidade aqui de fluido que entra por um lado vai ser igual à quantidade que sai, né? Isso em termos de vazão. Essa era a equação da continuidade, onde nós vimos essa aplicação. Agora, nós vamos trabalhar com o que a gente chama de balanço de energia. O que é um balanço de energia? Agora a gente vai olhar para esse tubo e olhar ele pelo ponto de vista energético. Então, a gente vai trabalhar com todas as energias envolvidas ao longo desse tubo. E para a gente trabalhar com esse tipo de balanço, a gente nada mais, nada menos está deduzindo o chamado teorema de Bernoulli, ou também equação de Bernoulli. Mas então, antes de falar propriamente dessa equação, vamos entender que agora nós vamos então realizar esse balanço de energia em um escoamento e esse balanço é totalmente baseado no chamado princípio da conservação de energia. E justamente esse princípio que vai receber o nome aí, no caso, aplicado ao fenômenos de transportes de teorema de Bernoulli, ele se baseia em princípios de energia. Se a gente olhava aqui, pensando no ponto de vista do fluido, a quantidade que entra é igual a que sai, a gente pode pensar isso também em termos de energia. Quantidade de energia de um lado tem que ser igual à quantidade de energia do outro. Pois bem, que energias estão envolvidas nesse escoamento de um fluido? Então, eu vou falar agora rapidamente sobre cada uma delas. Temos primeiro a chamada energia potencial, e aqui eu quero que vocês lembrem da chamada energia potencial gravitacional. Toda vez que a gente tem um objeto que ele está a uma determinada altura do solo, a gente pode afirmar que esse objeto tem uma energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele tem uma energia guardada dele em relação a essa altura que ele está do solo, graças à gravidade que ele está aí sujeito, né, por estar na Terra. Então a gente diz que ele tem uma energia potencial gravitacional e esse potencial garante que ele pode aí talvez desenvolver um movimento ou fazer alguma coisa, né? Então essa é a energia potencial gravitacional. Segunda energia que pode ter agora para o fluido. Energia cinética, essa daqui é muito fácil porque ela está associada a movimento, então energia cinética está relacionado ao termo velocidade. E também para o fluido nós podemos ter a chamada energia da pressão, né? Todo mundo sabe que esse fluido está exercendo uma pressão aqui nessa tubulação, e para a pressão nós já definimos muito bem esse tipo de energia quando nós estudamos a carga de pressão. Então, baseadas nessas três energias, nós vamos agora então chegar ao teorema de Bernoulli. Bom, antes de chegar no teorema propriamente dito, eu vou apresentar rapidamente esse diagrama, onde a gente pode ver aqui um conduto, né, ou uma tubulação, e aqui nós temos dois lados desse tubo, ó. O lado aqui, que a gente pode dizer que é o lado que está entrando fluido, e o lado 2, que é por onde sai. Vejam que tem piezômetros aqui para garantir que esse tubo está sendo muito bem direcionado do ponto de vista da pressão, né? Então, a gente consegue medir a pressão através desses piezômetros. E nós temos linhas piezométricas, essas linhas elas vão definir todas essas energias que eu acabei de citar para vocês. Então, iniciando pela energia potencial, lembre que eu falei da energia potencial quando a gente se refere a uma altura, ó. Esse fluido, então, ele tem aqui uma determinada altura, que a gente está representando aqui pela letra Z, tá? E por que Z? Venham aqui para o lado para entender, ó. Se a gente tem os nossos eixos X, Y e Z, se a gente quiser estar falando algo colocado no plano XY, a gente poderia usar o Y e o X. Mas aqui, para o caso do teorema de Bernoulli, como a gente está se referindo a essa altura, que fica a uma altura do chão, como por exemplo este ponto P, a gente costuma usar então essa letra Z para representar essa altura, e não simplesmente Y ou X, e sim Z. Aqui nós temos todos os termos de energia com esses índices 1, para dizer que a gente está trabalhando aqui com o lado 1, e os mesmos termos de energia para o lado 2. Mas recapitulando aqui as nossas energias, ó, agora nós temos aqui a energia cinética
em verdinha, representada aqui pelo termo da velocidade, tá? Então aqui estamos representando a energia cinética, uma vez que sabemos que esse fluido está em movimento. Se esse piezômetro consegue medir a altura de escoamento desse fluido, a gente sabe que ele está em movimento. E por último, a energia da pressão, como eu falei que é definida pela carga de pressão, P sobre peso específico, onde P é pressão, e aqui nós temos gama, né, para representar o peso específico, nada mais é do que a carga de pressão, que nós já trabalhamos. Então aqui temos os 3 níveis de energia que um fluido pode ter, e assim nós conseguimos definir o Teorema de Bernoulli. Então, vamos lá. Teorema de Bernoulli, como que ele é definido? Muito semelhante à equação da continuidade, do ponto de vista que tudo que a gente tem aqui do lado 1 vai ser igual ao lado 2. E esse tudo que estamos trabalhando agora são as energias. Então, energia potencial do lado 1, Z1, mais energia cinética, representada por V1 ao quadrado sobre 2G, onde G é a gravidade, tá, gente? E aqui o termo da carga de pressão, onde temos então essa energia associada à pressão. Tudo do mesmo lado, né? No caso, tudo do mesmo jeito para o lado 2. Então, nós igualamos essas energias. Por isso, esse teorema é baseado no princípio da conservação da energia. Energia está sendo conservada. Pois bem, será que na prática exatamente isso acontece? Tudo que entra aqui de fluido, de forma linda, maravilhosa, sai do outro lado? Não é assim que acontece, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Bom, como nem tudo, né, na prática é exatamente igual à parte teórica, agora eu vou apresentar para vocês um princípio que recebe o nome de perda de carga, representada aqui por ΔH, onde temos que na prática ocorre uma perda de energia. Ou seja, como a gente está chamando isso daqui de perda de carga, essa perda de carga justamente é essa perda de energia. Então aqui, para fenômenos de transporte, falar em energia ou carga é basicamente a mesma coisa. E essa perda de carga, que pode ser inclusive calculada, tá? Eu vou mostrar depois os cálculos para vocês, ela é representada simplesmente por esse termo ΔH. Pois bem, por que na prática ocorre uma perda de carga? Bom, na prática, né, nós sabemos que o fluido, ele oferece diversas forças de atrito. Isso desde quando a gente estudou lá a tensão de cisalhamento, a gente já sabe que esse fluido agora, quando ele se encontra em movimento, ele exerce atrito nas paredes dessa tubulação, atrito pelo próprio andar, o caminhar desse fluido aqui ao longo desse tubo faz com que essas moléculas elas entrem em atrito uma com a outra. Então, como ocorre esse atrito? Dependendo do tipo de fluido, dependendo de sua forma, sua viscosidade, esse atrito ele não vai fazer com que tudo que entrou de um lado seja igual ao outro, tá? Então, existe o que a gente chama de perda de energia, que aqui estamos chamando de perda de carga. E um outro fator importante é a própria viscosidade do fluido. Quanto mais viscoso for esse fluido, mais vai ser difícil ele poder aqui fazer esse movimento, esse caminhar do fluido ao longo dessa tubulação. E tudo isso aqui impossibilita a gente afirmar que tudo que está entrando de um lado do tubo é exatamente igual ao que sai. Então, por conta desses fatores, nós vamos acrescentar um outro termo àquela equação anterior do teorema de Bernoulli, que considera justamente essa perda. Então, é como se fosse um teorema de Bernoulli adaptado para essa perda de carga que ocorre na prática. Então, veja que aqui nós temos o teorema de Bernoulli, mas nós acrescentamos a perda de carga, que aqui representamos por ΔH de 1 para 2, para indicar que do lado 1 para o lado 2 existe uma perda de carga. Então, esse realmente é o termo que vai indicar aí esta perda de energia, tá? Energia de todas as formas, potencial, de velocidade e de pressão. Só que agora, como a gente está usando agora o termo perda de carga, nós podemos chamar esses termos, no caso a perda, né, por energia potencial, nós chamamos isso de carga potencial. A carga de velocidade recebe esse nome, né, para poder associar essa energia cinética, e o termo carga de pressão cai aqui muito bem, porque nós já vimos esses termos, e aí podemos chamar todos os outros simplesmente de carga.
Bom, como é que se dá o cálculo para perda de carga, tá? Então aqui eu vou apresentar para vocês uma dessas maneiras. Existem várias, existem fórmulas teóricas, existem fórmulas empíricas, mas aqui o foco da nossa disciplina é aprender uma dessas maneiras. Então essa fórmula, ela recebe o nome de Fórmula Universal de Darcy-Weisbach. Me desculpem a pronúncia, mas eu acho que é assim, Weisbach. E essa fórmula, ó, uma fórmula aqui teórica, tá? Basicamente não tem nada de complicado, né? Apesar de parecer, mas ó, ela calcula a perda de carga ΔH e ela é baseada em todos esses termos que eu já vou colocar aqui para vocês, tá? Bom, termos aqui que vocês já conhecem, sendo esse daqui não. Esse aqui é o fator ou coeficiente de atrito. Eu vou falar depois dele. Mas os outros vocês já sabem quais são, tá? Então, o termo L aqui é o comprimento da tubulação calculado em metros. O D é o diâmetro da tubulação, também calculado em metros. V é a velocidade em metros por segundo, velocidade do fluido. E a gravidade, né? Aqui vocês já sabem. E o fator de atrito, como eu falei, eu vou falar agora para vocês do que se trata, tá? Mas a fórmula basicamente é isso. Entendam que na perda de carga, tudo isso tem que estar implícito, porque dependendo do comprimento da tubulação, essa perda vai ser maior. Dependendo do diâmetro da tubulação, pode ser maior ou menor. Nesse caso, vai ser menor, né? Diminuiu o diâmetro, aumentou a perda de carga. E é claro que quanto maior a velocidade de fluido, maiores vão ser aí essas tensões que vão ocasionando aí no movimento dessas cargas, e nós vimos também que existe o regime turbulento, então tudo isso influencia para que ocorra uma perda de carga maior. E por fim, o ΔH, que é a perda de carga, ele é medido em metros, tá? H aqui é do próprio termo mesmo de altura, a gente pode pensar assim. Ou na prática, se for trabalhado com água, pode ser dado é muito comum aparecer essa unidade metros de coluna d'água, porque grande parte das disciplinas de fenômenos de transporte acabam caindo em disciplinas de hidráulica, então trabalha-se sempre com água e daí metros de coluna d'água. Bom, então agora vamos falar daquele coeficiente ou fator de atrito F para a gente poder entender o que ele está relacionado a uma tubulação. Antes de tudo, lembre-se que coloquei aqui o número de Reynolds, onde nós lembramos que o número de Reynolds serve para caracterizar o escoamento de uma tubulação. Seja ele laminar ou turbulento, nós conseguimos definir qual é o tipo de regime através do número de Reynolds. Então, dependendo desse valor, lembre que nós temos aqueles regimes para calcular. Menor do que 2.000 é laminar, e aí maior que 4.000 é turbulento. Então, depende da velocidade, do diâmetro e da própria viscosidade desse fluido. E para calcular agora este fator de atrito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular já o número de Reynolds, tá? Por quê? Porque é através dele que a gente vai seguir dois caminhos diferentes, que eu já vou colocar aqui para vocês. Então, primeira coisa para detectar aí essa perda de carga, consequentemente usar esse fator de atrito, calculando o número de Reynolds, a gente vai saber se o nosso regime é laminar ou turbulento. Se o regime for laminar, o cálculo do fator de atrito é muito fácil. É uma expressão já definida, onde nós temos aqui, ó, F, fator de atrito, é dado por 64 sobre o valor do número de Reynolds, tá? Para o regime laminar não temos muito problemas, porque essa perda de carga vai ser muito pequena, né? Ele não vai influenciar tanto. Porém, para regime turbulento, nós temos uma perda aí maior. E esse regime turbulento, ele faz com que a gente tenha que usar um outro procedimento também mais complexo para poder calcular a perda de carga, que é através do diagrama de Moody. Esse diagrama de Moody, ele é uma representação gráfica em uma escala duplamente logarítmica do fator de atrito em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa de uma tubulação. E eu vou mostrar ele para vocês. Antes de mostrar esse diagrama, só quero ressaltar aqui que, na prática, esse fator de atrito, ele leva em conta dois tipos de atrito. O que a gente chama de atrito interno, interno do ponto de vista aí do fluido mesmo, né, as características intrínsecas desse fluido, e nós podemos associar esse fator de atrito à sua própria viscosidade. Mas tem também um atrito externo, que está associado à própria rugosidade dessa tubulação, ao seu próprio diâmetro, e com isso, nós podemos aqui, de fato, ver na prática
alguns efeitos que podem ocorrer dentro de uma tubulação que vão influenciar essa perda de carga. Um desses exemplos, ó, e aqui nós levamos em conta, no caso, esse atrito externo, né? Essa tubulação aqui totalmente comprometida por um processo que recebe o nome de tuberculização, onde, dependendo aqui do material que essa tubulação é feita, podem ocorrer efeitos de corrosão, efeitos de incrustação, muitas vezes o próprio fluido acaba influenciando, né, para poder formar aqui essas coisas horrorosas. E aí, tudo isso é claro, né, num tubo totalmente novinho, onde não tem isso, a gente tem um certo transporte de fluido, mas com um tubo totalmente comprometido, nós temos perda de carga justamente devido a esse atrito externo. E aqui apresento para vocês o diagrama de Moody, que pode parecer assustador, em que temos aqui 3 eixos principais desse diagrama. Temos aqui nesse eixo de baixo o número de Reynolds, nesse eixo aqui dessa lateral direita a parte da rugosidade relativa, onde nós temos esses valores geralmente dados para tubulações, tá? Ó, valor da rugosidade dividida pelo diâmetro é a rugosidade relativa. E aqui desse lado é justamente da onde a gente tira o valor do fator de atrito. E eu vou mostrar rapidamente como que a gente faz aqui essa estimativa, tá? Geralmente esses valores são estimados porque a gente tem aqui alguns valores intermediários que não são bem definidos. Mas como que a gente faz essa estimativa? Lembrando que a gente precisa ter o número de Reynolds para saber se a gente vai partir para esse caminho do diagrama de Moody, né? Uma vez que se a gente detectou que o regime é turbulento e a gente não vai fugir desse diagrama, então a gente calcula o número de Reynolds e a gente encontra esse valor aqui na nossa linha de baixo. Então essa é a primeira etapa para se trabalhar com esse diagrama. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar que nós encontramos um número de Reynolds bem alto, da ordem aí de 5 vezes 10 à quinta. Olha o 10 à quinta aqui, então a gente localiza o nosso 5 aqui na linha do 10 à quinta, tá? Localizamos primeiro o nosso número de Reynolds, agora a gente vai partir para a parte da rugosidade relativa. Como esse valor também é nos dado, nós calculamos essa rugosidade relativa com o valor que é dado no exercício, isso de acordo com o tipo de material, nós temos diferentes valores aqui para esse epsilon, isso aqui é uma letrinha grega que está bem pequenininha, mas é o epsilon. E aí, através desses valores, olha aqui já um exemplo na própria tabelinha, tá? Ó, aqui nós temos diferentes tipos de tubos e diferentes valores dessas rugosidades. Mas, pois bem, calculamos esses valores, nós vamos localizar aqui o valor mais próximo do que a gente calculou. E, novamente, estou dando um exemplo, tá, gente? Então, vamos imaginar que encontramos um valor aqui de 0,015. O que a gente faz com esses valores, tá? Quando a gente tem o número de Reynolds nessa linha e encontramos aqui a nossa rugosidade relativa, nós entendemos que estamos encontrando essa rugosidade, mas ela está definida para uma certa linha. Vejam que essa linha aqui, ela não é retinha, ó. A linha que segue o 0015, ó, é exatamente essa linha que eu estou passando, que chega aqui no momento e ela dá uma curvadinha. Mas aqui essa curva não nos interessa porque o nosso Reynolds está nessa posição. Então, como a gente faz essa leitura? Ó, a gente vai subir com uma régua mesmo o número de Reynolds até localizar a nossa curva 0015. Chegamos a ela e agora, pegando realmente uma reta, nós traçamos essa outra retinha onde vamos localizar aqui o nosso fator de atrito. E aí vocês vão se perguntar, bom, o fator de atrito aqui não tem um valor certinho, né? Ele está entre 0,04 e 0,05. De fato, ele está aí nesse intervalo, né? Então, nós podemos aqui, por estimativa, falar que entre 0,04 e 0,05, esse fator de atrito é de aproximadamente 0,045. Sim, esse é o procedimento para usar esse diagrama, tá? Então, número de Reynolds primeiro, localiza a curva da rugosidade para depois rebater aqui, através de uma reta mesmo, o fator de atrito. Então, é assim que a gente calcula o fator de atrito para regime turbulento. E agora, gente, para fechar e essa aula não ficar muito cansativa, eu trouxe um exercício para vocês entenderem o cálculo da perda de carga, né, em um tipo de tubulação. Não vou fazer aqui exercício de diagrama de Moody, porque o mais interessante desse diagrama é eu conseguir mostrar ele na prática para vocês, mas eu acho que com aquela tela eu já consegui mostrar uma ideia, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem me procurar, vai ser o maior prazer eu trazer mais exercícios desse tipo de problema usando o diagrama de Moody, tá? Isso no caso para regime turbulento.
Então, aqui nós vamos calcular e verificar que esse regime vai ser laminar, tá? Então, eu vou fazer todos os cálculos para vocês entenderem aí o raciocínio e poderem aí ter uma ideia, né, de como seria essa aplicação na prática, tá? Dessa perda de carga. Então, vamos lá. Exercício 1. Determine a perda de carga numa tubulação de diâmetro 200 mm e 50 metros de comprimento, na qual escoa um fluido com velocidade 2 metros por segundo. A massa específica do fluido é 1.100 kg por metros cúbicos e sua viscosidade absoluta 9,5 vezes 10 a menos 1 pascal vezes segundo. Considere a gravidade igual a 10. Percebam que até o final da disciplina vocês estão trabalhando com as propriedades dos fluidos? Pois bem, elas estão aqui. Deixei antes de iniciar o exercício o número de Reynolds que sempre é usado para esses cálculos de perda de carga, né? Afinal, temos que saber se é regime laminar ou turbulento. E aqui a fórmula universal de Darcy-Weisbach para depois nós calcularmos a perda de carga. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui inicialmente todos os dados do exercício. Diâmetro 200 milímetros, converti para metros, né? Porque temos que trabalhar aqui no sistema internacional, baseados na nossa gravidade e em todas as outras grandezas. Comprimento L, 50 metros. A velocidade 2 metros por segundo, velocidade desse fluido. Sua massa específica, sua viscosidade absoluta e, antes que vocês se perguntem para que vamos usar as propriedades, pois bem, gente, nós vamos usar as propriedades para a gente conseguir calcular aqui a nossa viscosidade cinemática que entra no número de Reynolds. E vamos nos lembrar que a viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido, então é só dividir esses dois valores. Então, dividindo aqui 9,5 vezes 10 a menos 1 por 1.100 da massa específica, encontramos o valor da viscosidade cinemática de aproximadamente 8,64 vezes 10 a menos 4, unidade de viscosidade cinemática, metros ao quadrado por segundo. Fizemos isso para agora substituirmos no número de Reynolds e verificar se nosso regime é laminar ou turbulento. Mas eu já dei um spoiler, né? Eu já falei que é laminar, mas vamos ver o cálculo, ó. Número de Reynolds. Jogamos o valor da velocidade do fluido, do diâmetro e da viscosidade cinemática. Então, todos os valores aqui, por isso que ela precisa ser calculada, né? Fazendo esses cálculos, encontramos o valor de 463. O número de Reynolds bem baixinho, tá, gente? Bem menor do que 2.000, então isso caracteriza um tipo de regime laminar. Ótimo, regime laminar não precisa de diagrama de Modi, simplesmente precisa da expressão para calcular o coeficiente de atrito de 64 dividido pelo Reynolds. Então, 64 dividido pelo número de Reynolds é só a gente fazer a substituição e encontramos um fator de atrito de 0,138. Com esse fator de atrito, agora nós conseguimos calcular a perda de carga, porque agora todos esses termos nós já temos, e aí substituímos aqui no lugar do F o nosso valor de 0,138. Então, é isso. Fator de atrito, comprimento, diâmetro, velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes o valor da gravidade igual a 10. Fazendo esses cálculos, nós encontramos um valor de perda de carga igual a 6,9 metros. Aqui eu coloquei a unidade de metros para não afirmar que isso aqui é metros de coluna d'água, afinal não sabemos que fluido é esse. E é isso, gente. Terminamos a disciplina. Sei que foi de uma forma muito diferente. Eu espero que eu tenha colaborado para os conhecimentos de vocês, para os estudos de vocês. E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu sempre estou à disposição para vocês me procurarem, tá? Espero nos encontrarmos em breve. Então é isso, aguardo as atividades de vocês para vocês conseguirem concluir essa disciplina. E novamente, se precisarem tirar alguma dúvida, eu sempre estou à disposição. Grande beijo!